Glória a Deus. Quem aí, quem ficou feliz com poder voltar aos cultos presenciais? Poxa, gente, eu imagino que sim. Por quê? Né? Sabe aquele ditado que diz assim, que a gente reconhece, nós reconhecemos o valor quando perdemos? Não é bem assim, né? Ou seja, quando você percebe que não pode mais, você reconhece melhor o valor de quando podia, né? Eu acredito que seja por isso que os países onde os cristãos não podem se reunirem tenha cristãos tão assíduos, tão dedicados, pois é justamente por não poderem se reunir que eles percebem o valor que existe na oportunidade que estamos tendo aqui. Mas nós sabemos que a tendência é essa oportunidade ser cada vez mais difícil, devido ao que o próprio Senhor Jesus revelou sobre uma das coisas nos últimos dias. Um dos sinais dos últimos dias seria a perseguição e o ódio, e até mesmo a matança contra os que professam a fé em Jesus. É claro que no nosso contexto parecemos estar muito distantes de um ódio contra os cristãos, mas se você for ver, se eu não me engano, em 2020 começou a percorrer um termo que até então não existia, que é, se eu não me engano, cristofobia, não é? De cristãos que começaram a serem perseguidos em outros países, até igrejas que foram queimadas em países que eram anteriormente de maioria cristã. Então, se a gente teve que passar por esses dias sem poder ter os cultos presenciais, nós precisamos entender qual é a mensagem e o ensinamento que Deus esteja querendo passar à sua igreja, porque foi algo relacionado à igreja, amém? Então, quando se trata de algo que envolve a igreja, não tem a ver com o que governantes decretaram, não tem a ver com o que as circunstâncias determinaram, tem a ver com o que Deus está querendo transmitir para a sua igreja. E eu acredito que o que Deus queira passar a nós, ou que nós devemos compreender nesses tempos com relação à igreja, é a importância do culto presencial. E eu quero ver com você nas Escrituras o quão importante é e o quão Deus valoriza um culto presencial. Vamos ver isso aqui, Hebreus 10. Hebreus 10, eu quero ler a partir do versículo 19. Vai dizer assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Agora, no versículo 21. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Importante destacar, se você está na King James, promessa está com P maiúsculo, não está? Você que está aí na King James. Isso porque se trata de uma promessa específica, né? Porque às vezes a gente gosta de usar a palavra promessa e atribuir ao meu objetivo, né? Qual é a promessa? É o que eu quero. Essa promessa aqui é o carro que eu quero, é a casa que eu quero, mas é uma promessa específica,
E o próprio texto de Hebreus, um pouco mais à frente, vai dizer que é a volta de Jesus, amém? Qual é a promessa? A volta dele. Existem promessas e existe a promessa. Então a nossa esperança se fundamenta na promessa, ou seja, a vinda dele. Por isso não desanimamos e não retrocedemos, porque olhamos para o futuro, em que aguardamos a sua vinda. Agora, versículo 24. Aqui nós começamos a entrar sobre a importância de um culto presencial. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal. Então, amor fraternal não é amor a Deus, é amor ao próximo. E as boas obras. Então, como que eu manifesto? Como é que eu posso encorajar e ser encorajado? Como é que eu posso amar e ser amado? Como é que eu posso praticar as boas obras ou incentivar as boas obras ao meu próximo? Versículo 25, ele ensina, ele diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Na King James está como, repita, como igreja. Por que ele não diz de nos reunirmos na igreja, mas de nos reunirmos como igreja? Porque igreja não é o lugar em que estamos. Igrejas são as pessoas que se reúnem no lugar em que estamos. Mas há uma importância de nos reunirmos. Isso aqui está se referindo a um culto presencial. Agora, olha que interessante. Continuando o versículo diz: segundo o procedimento de alguns. Ou seja, significa que já naquela época existiam pessoas que não viam importância de se reunirem, não davam importância à oportunidade de estar presente num lugar de culto. E se já naquela época existiam pessoas que não davam essa importância, então é de se esperar que essa ideia ou que esse sentimento vá se desenvolver durante a história da igreja. E nós vemos isso acontecer, né? Pessoas que surgem com teologias das mais diversas para tentar tirar a importância de se reunirem como igreja. E muitas vezes pessoas que compartilham da mesma fé que você, mas não só não veem importância em se reunirem, como muitas vezes até se tornam contra se reunirem. Mas o autor aqui de Hebreus está falando: não siga o conselho dessas pessoas que não veem importância em se reunirem, porque havia já naquele contexto pessoas que não davam importância ao culto presencial. Agora nós vamos ver qual é a motivação, qual é a razão que Hebreus vai falar sobre o porquê nós precisamos ter um lugar para podermos ter um culto presencial e nos reunirmos. O próprio versículo vai falar, diz assim: pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Então quando ele diz mas pelo contrário, ou seja, vamos nos reunir olha o primeiro motivo aí pelo qual temos que nos reunir: motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia, ou seja, a promessa, lembram da promessa? O dia, a volta está se aproximando. Então, por saber ou por estar vendo, né, na King James diz, tanto mais quanto vedes, ou seja, quando nós estamos presenciando sinais, quando presenciamos sinais de que o dia se aproxima, ou seja, está visível, a volta de Yeshua é visível, ou seja, ele nos deixou sinais que possamos ver. Ou seja, quando você vê os sinais, aí está um motivo ainda maior para não deixarmos de nos reunirmos. E ele vai dizer que a importância, a primeira motivação que ele coloca aqui para nos reunirmos não é, presta atenção, não é a presença de Deus, mas é a presença do meu próximo. A presença do meu irmão torna importante eu estar num lugar de culto com ele. Ou seja, ir à igreja
pensando em motivar o outro e ser motivado por ele. Ou seja, motivarmos-nos uns aos outros. Quer dizer que levar em consideração o outro é uma razão válida para estarmos num culto presencial. E nós precisamos compreender isso, porque nós sabemos que nós individualmente, como o próprio Jesus nos prometeu, somos morada do Espírito. Você pode repetir isso? Eu sou morada do Espírito. E o próprio Yeshua disse isso, que aquele que nele cresce, o Pai e o Filho viria nele, individualmente, e faria morada. Ou seja, individualmente eu sou morada do Espírito. E por compreender isso, muitos deixam de ver a importância de estar num lugar de culto, sendo que eu já tenho a presença. Por que ir a um lugar para buscar essa presença? O primeiro motivo é que eu não vou a um lugar para buscar a presença de Deus apenas, nós já vamos entrar nisso, mas eu vou a um lugar por levar em consideração a presença do outro que estará lá, porque a própria palavra está falando isso, a importância de nos reunirmos para motivarmos nos uns aos outros. Significa, gente, que a tendência de quem não congrega, qual seria então? Se quem congrega está sendo motivado a continuar, qual é a tendência de quem não congrega em um lugar presencial? Se desmotivar. É a tendência, não que vá acontecer, mas a tendência é uma pessoa que opte por caminhar sozinha, acabar se desmotivando. Por isso a importância, a presença do meu irmão torna importante um culto presencial. Por isso que eu pedi para você abrir em Gálatas 6. Vai lá em Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Olha só. Texto aqui de Gálatas 6. Aqui. Antes de eu ler com você Gálatas capítulo 6, eu vou citar alguns textos que destaca a importância do outro, do próximo, para a minha caminhada e para o meu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, a expressão amar uns aos outros, ela é encontrada no Novo Testamento mais de uma dúzia de vezes. Ou seja, que significa que para eu desenvolver o amor, eu preciso do outro. Mas esse outro, a princípio, preste atenção nisso, porque lá em Hebreus ele está se referindo à congregação, ou seja, ele está referindo-se aos irmãos que compartilham da mesma fé que nós. Então o lugar onde o amor deve ser manifestado, a princípio, é o lugar onde esteja reunido pessoas que receberam o amor de Deus por elas. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Se aqui no nosso meio nós não conseguirmos manifestar o amor ao meu irmão de fé, que crê no mesmo Deus que a amou na cruz, como eu creio que também fui amado por Ele. Se eu não consigo manifestar amor aqui, como é que eu vou manifestar amor lá fora, em ambientes onde existem pessoas que não têm o mínimo de amor ao próximo? Por isso que o ambiente que torna possível a manifestação do amor, a princípio, deve ser qual ambiente? A igreja. Por isso que eu vou citar algumas expressões que são aplicadas a irmãos da mesma fé. A primeira citação que eu quero comentar é Tiago 5,16, que ele diz assim: orai uns pelos outros. Então quando a gente lê, eu vou ler essas citações que estão nas cartas apostólicas, Tiago, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro. E os apóstolos, eles escreveram suas cartas endereçando elas para quem? Para a igreja.
Então são recomendações que devem ser praticadas a princípio por pessoas da igreja. Então são práticas que eu só consigo exercer se eu tiver um lugar onde tenham pessoas com a mesma fé que a minha. Então primeiro ele diz aqui em Tiago 5,16, orar uns pelos outros. Em 1 Tessalonicenses 5,11, isso aqui eu achei muito legal. 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo diz assim: edificai-vos reciprocamente. Olha só, edificai-vos reciprocamente. Ou seja, sabe quando você ouve uma pregação, ou quando você tem uma revelação na palavra de Deus e você diz assim: poxa, eu até tento compartilhar isso com pessoas no meu meio ali de trabalho, no meu meio ali da escola, enfim, e as pessoas não querem ser edificadas. A impressão que dá é essa, não é verdade? Às vezes você quer edificar a pessoa, mas a pessoa não quer. Mas isso aqui é algo que é aplicado a irmãos que têm a mesma fé que você. Ou seja, às vezes Deus te dá uma palavra e você quer já soltá-la para uma pessoa que não tem nenhum entendimento espiritual, e muitas vezes ela não vai entender e nem aceitar o que você está falando. Então o que é importante fazermos? Compartilhar palavras uns com os outros. Ou seja, eu vou edificar o meu irmão, e o meu irmão vai me edificar. Quer ver só? É uma coisa que o obreiro Antônio falou para mim: se dois irmãos que compartilham a mesma fé em Cristo ficar 30 minutos ou 1 hora conversando, e eles não tocarem em um assunto relacionado à palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Até lembrei agora de quando eu e o Caio, a gente estava aqui pintando a escolinha. A gente voltou, a gente ouviu o quê? Umas 3 pregações a gente ouviu, né? A gente ouviu, e foi ali comentando e tal. Às vezes eu estou conversando com outro irmão, aí a gente também começa a conversar. Ou seja, ali você me edifica e eu edifico você, e assim reciprocamente. Então nós precisamos de ter contatos com pessoas que compartilham da mesma fé que nós, a fim de que possamos reciprocamente sermos edificados. Ou seja, não seja alguém que só queira ser edificado e também não queira edificar. Amém? Amém? Não seja só aquele irmão que só escuta e não passa para ninguém aquilo que você aprende da palavra de Deus. Na quinta-feira mesmo nós tivemos um estudo, né, a segunda parte da aula de Moisés, e aí eu compartilhei com um irmão de fé que eu tenho. Já estava um tempo sem falar com ele. Eu falei: pô, assiste lá essa aula, participa lá com a gente, né? E aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem, falou assim: nossa, eu ouvi a aula e já ensinei hoje para mais 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram os pais dele, que compartilham da mesma fé que ele. Porque um estudo também é muito difícil você compartilhar com uma pessoa que não tem nenhuma base de compreensão bíblica. Mas você pode compartilhar com pessoas entre nós, amém? Para edificarmos-nos reciprocamente. Então dedique-se a edificar o seu irmão. Essa é uma motivação. Outra motivação, olha só aqui em Romanos diz: preferindo-vos, Romanos 12:10, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Pedro 4:9 diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, né? Como algumas pessoas fazem quando recebe alguém dentro de casa, põe a vassoura atrás da porta para ela ir embora logo, né? Não, sem murmurações, com amor. Ou seja, como que eu vou praticar esses mandamentos sem um contato com meu irmão? Não tem como, eu preciso do meu irmão para cumprir isso aqui, entende? Então essa é uma das primeiras razões de um culto presencial, de um lugar de culto. Eu preciso do meu irmão para crescer e cumprir com esses princípios apostólicos. E se eu não dou importância para isso, a tendência é eu regredir. Agora, um outro princípio que nós encontramos está aqui em Gálatas 6, que eu pedi para você abrir. Gálatas 6, do versículo 1 ao 3. Na verdade, vamos ler até o 5. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido, de novo, que ele começa chamando esses destinatários dessa carta de quê? Irmãos. Então a gente já entende que são pessoas que têm a mesma fé que ele, é a igreja. Então isso aqui tem que ser algo praticado entre irmãos
que compartilham a mesma fé na igreja. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Olha só, vamos ler por partes, eu já vou terminar o versículo. Se alguém for surpreendido em pecado, quem deve restaurar? Vós que sois espirituais. Porque um crente carnal não vai restaurar o que pecou, vai matar o que pecou, vai acabar por destruí-lo. E essa é uma das razões, infelizmente, que muitas pessoas perderam o valor de congregar. Porque às vezes ela congregou em lugares que, quando ela errou, ela não foi restaurada, ela foi condenada, ela foi excluída. Mas a gente precisa lembrar que somos um corpo. Diga: somos um corpo. Quando um braço do teu corpo, por exemplo, quebra, arranca fora, não é? Corta fora. Para quê? Restaurar? Não, você restaura. Então, se somos um corpo, eu tenho a responsabilidade de restaurar aquele que talvez foi surpreendido em algum pecado. Mas infelizmente, o que muitas vezes acontece? Se alguém da igreja toma conhecimento do pecado de algum irmão, já começa a passar para os outros com a intenção muitas vezes de denegrir aquela pessoa que errou. Então vai estar restaurando ou destruindo? Destruindo. Então vamos combinar uma coisa: se eu não tiver algo de bom para falar do meu irmão, eu não falo nada. Amém? A não ser que às vezes você precise de ajuda. Poxa, eu quero ajudar aquela pessoa que errou, eu não sei como, então eu preciso conversar com alguém que eu sei que é espiritual. Não vai falar com quem é carnal. Amém? Porque há também, há aqueles que são carnais, por isso que Paulo já colocou. Então, muitas vezes a igreja às vezes deixa de restaurar e acaba matando. Então nós temos que ter um cuidado. A gente sabe que sim, muitas pessoas acabam perdendo a importância de congregar, porque foram destruídas quando erraram. Mas nós temos, como Paulo vai continuar falando, olha só: deveis restaurar essa pessoa com espírito do quê? De humildade. Todavia cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Então, quando ele fala para eu restaurar o meu irmão que pecou com espírito de humildade, é considerando que, tal como ele errou, eu também estou sujeito ao erro. E na verdade Paulo está falando que se eu não repreender, eu já falando repreender, o que também é verdade, às vezes tem que repreender, mas repreender num bom sentido, não de destruir. Mas se eu não vou restaurar o meu irmão com espírito de humildade, o que é não restaurar o irmão com espírito de humildade? É quando, sabe quando você vê a outra pessoa errando, e aí você diz assim: poxa, então eu estou melhor, Às vezes quando você vê o erro do outro, te dá a impressão, ou te dá uma falsa sensação de segurança. Pelo menos eu não errei, sabe quando você... Porque o padrão de qualidade diminui de acordo com as pessoas que estão à sua volta. Se todo mundo que está à sua volta são crentes carnais, você vai se sentir melhor se você for espiritual. Só que você tem que ser humilde, porque tal como ele errou, você também pode errar. E ele não só diz que eu posso errar, mas que eu posso errar na mesma coisa, para que você não seja igualmente tentado. Por isso que Paulo vai dizer: naquilo que você condena, você pratica. É como se quando eu condeno o meu irmão, eu estou decretando a minha própria condenação. Por isso que eu tenho que ir com espírito de humildade, ou seja, assim como provavelmente essa pessoa me entristeceu, é bem provável que eu também, algum momento, irei entristecê-la. Então, alguma hora você vai errar comigo, ou algum momento eu vou errar com você. Se não houver espírito de humildade, mas de orgulho, a gente não vai ter esse princípio de restaurar a pessoa, mas de condenar a pessoa. E pior, às vezes condena sem nem a pessoa saber, não é verdade? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está sendo condenada, mas a pessoa que tomou conhecimento, e presta atenção, quando Deus te permite tomar conhecimento do pecado de um irmão,
é porque Ele quer usar você para restaurar aquele irmão, amém? Então, se Deus permitiu, se não permitiu, poxa, como é que ninguém vê isso? É porque não é para ver, porque se vê, vão destruir aquela pessoa. Deus está esperando alguém espiritual para quem Ele possa mostrar aquilo, a fim de que seja restaurado. Mas vamos continuar, versículo 3 agora, ou 2, versículo 2 diz assim: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, esse levar as cargas pesadas uns dos outros também só é possível praticar tendo os outros com quem compartilhar essa carga, amém? Então, por isso que eu quero destacar esse primeiro ponto na importância do culto presencial, é a presença do meu irmão. Agora vamos continuar o texto, versículo 3: pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isso não acontece não, né, gente? Então vamos lá. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Opa, peraí, mas ele não fala no versículo 2 que a gente tem que levar as cargas pesadas uns dos outros, e agora no versículo ele diz, olha, cada um leve o seu próprio fardo. Para a gente entender a compreensão dessa aparente contradição, a gente precisa entender a diferença das duas palavras que foram utilizadas. No versículo 2 foi utilizada a palavra carga, no versículo 5 foi utilizada a palavra fardo. Então diga, carga é compartilhada, fardo é individual. Então qual a diferença? A carga são situações que uma pessoa esteja enfrentando, que ela não esteja em condições de enfrentar sozinha. É algo que ultrapassa a capacidade dela de conseguir lidar com aquilo. Mas os fardos, ou o fardo, trata-se das responsabilidades individuais de cada um. Essas não podem ser compartilhadas, amém? Então, não jogue teu fardo em cima dos outros, ou seja, não responsabilize os outros e tampouco assuma responsabilidades que não são tuas. Então, eu preciso compreender como diferenciar a carga do fardo. Essa pessoa, no que ela está passando, ela tem condições e está em condições de passar por isso, e Deus deu a ela a capacidade? Se sim, então aquilo é um fardo, ou seja, ela pode passar por aquilo. E existem situações que, se eu tentar ajudar, eu posso até estar atrapalhando, porque teve situações que eu acredito que na tua vida foi necessário você passar, ou não é verdade? Foram necessárias. Eu passei por situações que foram necessárias. Por exemplo, meu irmão, eu tenho um irmão pastor, né, pastor Vitor, e ele é mais velho do que eu, mas teve um período que ele continuou no ministério, né, e acabou indo e se dedicando, e eu me afastei. Só que a responsabilidade pelo zelo da minha vida espiritual era de quem? Era minha. Então meu irmão não se responsabilizava, ele orava por mim, mas ele, quando ele via que muitas coisas das quais eu fazia é porque eu não queria assumir minhas responsabilidades, ele deixava. Então imagina, eu tinha um irmão pastor, e muitas vezes ele não fazia por mim coisas que eu queria. Mas por quê? Eu entendo, eu estava me ausentando das minhas responsabilidades. Está dando para entender isso, sim ou não, gente? Então eu preciso discernir. Às vezes a gente está pegando fardos que não podem ser divididos, porque o fardo não é pesado. Digo, o fardo é leve. Não foi o que Jesus disse? O meu fardo é leve. Agora, o que são então os fardos? São responsabilidades. Então a fidelidade da pessoa cabe a ela, a honestidade da pessoa cabe a ela. Se ela está passando por uma situação porque foi desonesta, então essa situação não é um cargo, essa situação é um fardo de uma responsabilidade que ela precisa exercer.
Muitas vezes até em local de trabalho, pessoas que não cumprem com as suas responsabilidades e acabam, ou cumprem, enfim, não estou julgando aqui, mas você tem que discernir o que é fardo e o que é carga. Agora tem cargas que sim, que você não, poxa, eu não estou conseguindo, essa situação está além da minha condição individual de resolver, então aí sim tem que ser dividida. Às vezes eu até sei ajudar o meu próximo a levar as cargas dele, mas não sei compartilhar as minhas cargas com o meu próximo. Ou seja, não carregue tudo sozinho. Tem coisas que não é para você carregar sozinho, tem coisas que Deus está permitindo você passar, a fim de que você possa estreitar o seu relacionamento com pessoas que vão te ajudar nessa situação. Amém? Agora, os fardos não, volto a enfatizar, os fardos são responsabilidades individuais e são leves, porque Jesus disse: o meu fardo é leve. Se fardos são responsabilidades, então quer dizer que Jesus diminui as responsabilidades? Não, Ele aumenta a tua capacidade de suportá-las. Amém? Quer ver um exemplo? Esses dias o pastor Silva estava falando para mim que ele foi, primeiro dia que ele foi na academia, ele viu lá um peso de 20 quilos. Você viu? Ele, é leve, e ele é grande, tranquilo. E aí ele sentiu o peso e não conseguiu. Mas depois de um tempo, a pessoa que vai treinando, aqueles 20 quilos que eram pesados ficam leves. Mas eu pergunto, o peso diminuiu? Não, mas é a capacidade, a estrutura da pessoa aumentou. Então Jesus não diminui a responsabilidade, Ele aumenta a tua capacidade de cumprir com elas. Um exemplo, nós tínhamos o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Então eu era o padrão de amor, mas Jesus diz: eis que vos dou um novo mandamento, deveis amar uns aos outros como eu vos amei. Ele diminuiu a responsabilidade ou aumentou? Aumentou, só que junto ele aumenta a nossa capacidade, com o Espírito que coloca em nossos corações o mesmo amor que há nele. Amém? Então assim também com respeito à fidelidade, assim também com respeito ao cumprimento dos mandamentos, Ele não diminui a responsabilidade, Ele aumenta a capacidade que nós não tínhamos, Ele nos dá, e com isso o fardo se torna leve. Então não assuma responsabilidade que não lhe pertence. Tem pessoas que infelizmente às vezes acabam caindo, não porque ninguém ajudou, é porque ela não cumpriu com as suas responsabilidades. Amém? Agora, então, compreendendo isso, o primeiro ponto que torna importante o culto presencial é a presença do meu próximo. Mas a segunda razão para um culto presencial é que Jesus se faz presente. Amém? A segunda razão para congregar é que Jesus congrega. Repita: Jesus congrega. Vamos ver isso na Bíblia? Vai lá em Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Vamos ler o versículo 11. Hebreus 2, versículo 11 diz assim: assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quem aqui está sendo chamado de irmãos? Diga: eu. Somos nós. Então presta atenção, tanto o que santifica, que é Jesus. O que Jesus disse em João 17? Eu o santifiquei pela tua palavra, pelo teu nome. Tanto o que santifica, que é Jesus, quanto os que são santificados, que somos nós, advém de um. Quem é esse um? É o Pai, é o Eterno. Amém? Então nós e Cristo, nós viemos de um. Agora olha que interessante,
Jesus não se envergonha de nos chamar do que, gente? De irmãos. É porque às vezes dá vergonha, né? Dependendo da pessoa, né? Assim, não, eu finjo que nem conheço essa pessoa. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, quem são os irmãos aqui? Nós. Agora, isso é importante para a compreensão do versículo seguinte, versículo 12. Ele declara. Quem declara? Ele está falando de quem? De Jesus. Então, olha o que Jesus declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Lembra aquilo que está lá em João 17? Que Jesus disse assim: Pai, na oração dele ao Pai, ele disse: Pai, eu lhes revelei o teu nome, eu anunciei o teu nome. Então, Jesus anuncia o Pai aos irmãos, que somos nós. Cantar-te-ei louvores. Quem está falando aqui? Jesus. A quem Jesus louva? Ao Pai, amém? Então, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja, Jesus, ao mesmo tempo que ele está junto ao Pai, ele congrega junto aos irmãos. Agora, por que essa congregação é a igreja? É o lugar de culto, é a reunião de pessoas. Porque ele diz que vai estar no meio dos irmãos. E a palavra-chave para a compreensão disso é a palavra congregação. A palavra congregação no grego é a palavra eclésia. E eclésia é a palavra grega para igreja. Só que o conceito de igreja pode mudar de acordo com a compreensão de cada um, porque muitos vão dizer assim: não, beleza, eclésia é a igreja, mas eu sou a igreja. Só que nós temos que ir para o que o texto, para o que a palavra eclésia significa. E eu fui buscar no dicionário grego, a palavra eclésia significa chamados para fora. Beleza, mas chamados para fora da onde? Chamados para fora. Tem pessoas hoje que interpretam o seguinte: chamados para fora do templo, sabia? Tem gente que diz que igreja é chamado para fora do templo, ou seja, você é a igreja fora do templo e não dentro do templo. Mas não é isso que a palavra grega significa, porque no dicionário está assim: chamados para fora do seu lar, ou seja, da sua individualidade, para um lugar público, uma reunião pública, cujo objetivo é cultuar a Deus. Então é chamados para fora da sua individualidade, é chamados para fora do seu isolamento, né? A gente está falando tanto de tempo de isolamento, mas é chamados para fora da sua individualidade, essa ideia de que, não, eu sirvo a Deus sozinho, é chamados para fora disso, ou seja, saia da tua individualidade e vá para o meio dos irmãos. Por isso que ele vai cantar louvores no meio da congregação. Então Yeshua vai aonde estão os irmãos, e junto dos irmãos cultua ao Eterno. Então por que eu congrego? Porque Jesus congrega. Então há uma importância no culto presencial. Por essa razão Jesus inclusive diz: aonde houverem 2 ou mais. Ele podia falar 500, né? Onde houver 500, 1000. Eu só prego se tiver 1000 pessoas. Pensou se Jesus fosse assim? Mas por que ele diz 2? Porque às vezes num lugar que tem 1000 pessoas, pode ter 2 que estão ali no nome dele, que estão ali por ele. A gente vai ver mais isso. Agora presta atenção. Então nós entendemos a importância do culto presencial. Só que mais importante do que o culto presencial é o culto agradável, amém? Você pode repetir isso comigo? Diga: o mais importante que o culto presencial é o culto agradável. Por que eu digo isso? A gente vai lá para Mateus 21 e nós vamos ver Jesus entrando em um ambiente que estava tendo um culto presencial, mas ele não se contentou, não se agradou com o culto presencial, porque mais importante que o culto presencial é o culto agradável. Vamos ver lá em Mateus 21. Mateus capítulo 21. Um outro texto que eu quero ler com você, mas deixa aí, vamos para Mateus 21, eu só vou citar aqui esse texto.
Eu vou citar para você o texto de Efésios 4. Eu quero que você preste atenção. Olha como que diz Efésios 4. Nele, versículo 21 e 22. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo. Então olha só. Nele, o edifício inteiro, o que significa que requer as pessoas, nós precisamos uns dos outros. Então o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos, repita, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, por que eu pedi para você repetir juntos? Porque a morada de Deus é tanto eu individualmente, quanto juntos, porque Jesus congrega entre os irmãos. Vamos para Mateus 21, e nós vamos ver agora que mais importante que o culto presencial é o culto agradável. Capítulo 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12, diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo. Então, ele foi num lugar que estava tendo um culto presencial, amém? Então, tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Interessante, por que Mateus coloca primeiro os que compram, depois os que vendem? Porque só tem quem venda, porque há quem compre, né? Então, eu já vou explicar o que significa isso. Então, ele expulsou os que estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Presta atenção. Tinha os que vendiam porque tinha os que compravam. Mas o que é que estava sendo vendido? O contexto aqui é a celebração de Pêssah, de Páscoa. Todo judeu, de qualquer que seja o lugar do mundo, fazia uma peregrinação ao templo em Jerusalém na festa de Páscoa. Só que a lei exige que aquele que se dirija ao templo leve um animal de sacrifício. Só que muitos que vinham de longe não tinha como levar o animal, então eles levavam o dinheiro para quando chegar lá. Tinha os cambistas que faziam a troca do câmbio, né? Trocava, às vezes a moeda era de um outro país, aí trocava pela moeda que valia naquela região, trocava e comprava o quê? Animais que seriam apresentados em sacrifício. Agora, olha só, então você imagina a cena, o cara está lá com o dinheiro, aí ele chega assim: poxa, essa ovelhinha aqui bonitinha, né? Olha, é bonitinha, mas ela manca, tem uma aqui mais gordinha, se você... é um preço maior, você vai pagar mais, só que a bênção também vai ser maior. Pegou ou não? Né? Ou seja, vendia a bênção, vendia acesso a Deus, vendia aceitação de Deus. Ou seja, você tem que pagar, você não vai ser aceito lá se você não pagar aqui. É igual uma frase que eu ouvi, né? Jesus é o caminho e às vezes os religiosos são o pedágio, que eles cobram. Eles cobram, ou seja, estava acontecendo isso. Não, ó, tem aqui um animalzinho, esse aqui é mais bonito, é maior, então você vai pagar mais, mas a bênção vai ser maior. E os que pagavam imaginavam que hoje Deus vai ficar como? Vai se agradar. E aí quando Deus entra no templo, o que ele faz? Ele expulsa primeiro os que compravam. Ou seja, às vezes, quantas vezes a gente fez pensando em agradar a Deus, achando, poxa, ele está sendo agradado, mas não, isso nos mostra que Deus não se agrada quando o lugar de culto se torna um lugar de negócio. O templo, a reunião dos irmãos é o lugar de culto. Por mais difícil que seja a situação que eu esteja passando, ir ao templo não me torna, ou não me coloca na posição de comprar alguma coisa de Deus. É o que nós cantamos, né? Não vim atrás de bênção, porque Jesus não deves nada para mim. E quando eu pago, qual é a impressão que
nós temos? Que agora ele está devendo, agora ele vai ter que dar. Então Jesus expulsa primeiro os que compram, porque só existem pessoas que estão vendendo, porque existem pessoas que estão comprando. Mas eu acredito, agora olha só, vamos continuar, versículo 13, ó. E repreendeu-os, está escrito: a minha casa será chamada a casa de oração. Então Jesus chamou o templo de minha casa? Chamou, porque tanto eu sou morada, quanto juntos também nos tornamos morada de Deus. Então a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um esconderijo, um covil de salteadores, de ladrões. Esconderijo de ladrão. Ou seja, nos dias de Jesus, não muito diferente dos nossos dias, mas naqueles dias eu imagino que fosse pior, porque o sistema de monitoramento e assim, de autoridades para prender, enfim, era mais complicado, eu imagino. Então nos dias de Jesus tinham estradas, né? Esses viajantes que vinham de lugares distantes até Jerusalém, tinham que passar por lugares que tinham bandidos que ficavam escondidos, às vezes em cavernas ou em algum lugar, e a pessoa que ia fazer essa viagem, ela ia já temendo encontrar com um ladrão. Só que sem saber, o ladrão estava onde? Lá no templo. Só que ela não temia. Ou seja, o ladrão no meio do caminho, ela temia, mas o ladrão que estava no templo, ela aplaudia. Então veja, às vezes nós aceitamos coisas que no lugar de culto não deve ser aceito, porque Jesus não aceitou. Pois, repito, mais importante que um culto presencial é um culto agradável a Deus. Mais importante do que como faziam aqueles homens, faziam peregrinações, iam até Israel. Não, vai ser bênção, estou indo em Israel, pô, é o templo de Jerusalém. Mais importante do que ir lá para prestar um culto presencial, é prestar um culto agradável. Agora, aonde é que essa negociação toda acontecia? Em que parte do templo? No pátio do templo. Naqueles dias, o pátio do templo era enorme. Naqueles dias o pátio do templo era enorme. E tinha uma parte desse pátio, olha só, a gente sabe que o templo era dividido por 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Então o que acontecia? As pessoas iam até o pátio, mas chegava no pátio, o sacerdote falava: ó, daqui para lá você só acessa se você pagar. Então a pessoa tinha que ir lá fazer o sacrifício. Só que ela mesma não ia, quem ia era o sacerdote no lugar dela. Mas olha só, então naquele lugar, nos dias de Jesus, tinha um espaço que havia sido separado para os gentios, para os estrangeiros. E nesse pátio tinha um muro. E nesse muro tinha uma seguinte descrição: o gentio que passar daqui será morto. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 2, lembram? Que Jesus quebrou o muro de divisão, e agora ele deu acesso. Agora olha que interessante, então estrangeiros, pessoas que não conheciam a Deus, tinham a oportunidade de conhecê-lo, mas ao chegarem no pátio, o que elas presenciavam? Uma feira, um negócio acontecendo ali. Ou seja, as almas estavam sendo perdidas, porque os sacerdotes estavam visando o lucro. O lucro tornou-se mais importante do que as almas. Por isso que Jesus, ele se revoltou com aquilo. Foi algo semelhante ao que aconteceu com Judas. Vamos lá em Mateus 27, vai um pouquinho para frente aí. Mateus 27. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso
e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Então, se ele procurou os chefes dos sacerdotes e dos anciãos, então ele foi ao templo, amém? Ele foi ao templo. Então, olha o que diz o versículo 4: e declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é tua questão. Eles restauraram o que pecou ou destruíram? Destruíram. Porque ao confessar que pecou e que traiu sangue inocente, Judas estava dando a oportunidade de passar pelo arrependimento. Só que aqueles chefes dos sacerdotes, ao invés de restaurá-lo, o destruiu. No versículo 5 diz: Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo. Então onde que ele estava? No templo. Então atirou dentro do templo, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Então veja aqui uma palavra que aquele sacerdote deu, destruiu Pedro, ou Judas, ao invés de restaurá-lo. No versículo 6 diz: entretanto, os chefes dos sacerdotes... Gente, presta atenção. Você imagina você dar uma palavra para uma pessoa e saber que aquela é a última vez que você a viu, e a partir daquele momento ela vai se matar? Só que eles não se importaram com Judas, mas se importaram com as moedas de Judas. Olha o que diz no versículo 6: entretanto os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. É contra a lei também o que eles fizeram. É contra a lei também a condenação e o que eles acabaram fazendo com Judas. Ou seja, veja o que é hipocrisia religiosa. Então, às vezes, e é por essa razão que muitos acabam deixando de dar valor ao templo e ao lugar de culto, porque se torna um lugar de hipócritas. Só que Jesus veio para destacar a importância de um culto presencial, mas ele também veio restaurar um culto agradável, amém? Então nós temos que tomar isso como exemplo para não nos envolvermos e cairmos no mesmo erro. Qual erro? De que as moedas são mais importantes do que as almas. Eles não se importaram com Judas, mas se importaram com as moedas deles, porque eles não demoraram e pegaram as moedas de Judas. E no versículo 7 diz: mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro, e formaram um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo ele se chama campo de sangue até estes dias. Então veja como semelhantemente estava acontecendo no pátio do templo, em que o lucro tornou-se mais importante do que as almas que ali estavam, como também agora as moedas de Judas foram mais importantes do que o próprio Judas. E quantas vezes o culto deixa de ser agradável a Deus porque a única motivação dele passou a ser o lucro que a pessoa vai obter do culto. Mas isso não é só por responsabilidade dos sacerdotes do culto, mas também por responsabilidade do povo que vai ao culto, também pensando no lucro que vai ter em troca do culto. Por isso que Jesus, repito, expulsou os que vendiam, mas primeiro expulsou os que compravam. Só que mais importante do que isso, veja, não adiantava expulsar, beleza, expulse, e aí agora? Então não tem mais templo, acaba com isso. Não, Jesus vai restaurar o templo, amém? Porque enquanto ele expulsa os que compram, ele revela os que adoram, amém? Você pode repetir isso? Enquanto Jesus expulsa os que compram, ele revela os que adoram. Porque olha o que diz, voltando lá em Mateus 21, vamos voltar lá, Mateus 21, Mateus 21, agora no versículo 14, diz assim:
Então levaram a Jesus no templo. Veja, olha como o culto está sendo restaurado. Eles foram aos que vendiam ou a Jesus? Foram a Jesus. Não foram ao templo, foram a Jesus no templo. Então não é ir ao templo, é ir a Cristo, mesmo no templo. Ou seja, Jesus está restaurando o culto. Quando o culto passou, quando a centralidade e o objetivo do culto passou a ser Ele. Por isso que, volto a dizer, Ele disse que onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas no meu nome, porque às vezes dentro de uma multidão que tenha 500 pessoas, talvez Jesus encontre 2 que estejam ali por Ele. Amém? Por isso que aqui o texto agora vai revelar os que foram a Jesus. Olha que interessante. No templo, cegos e aleijados. Então veja, eram pessoas necessitadas, eram pessoas sofridas, mas foram a Jesus e não ao templo. Então não é o templo, é Cristo. Não é o pastor, é Cristo. Não é o meu interesse, é Cristo, porque eles foram a Cristo e em Cristo foram curados, porque diz, e Ele os curou. Diga glória a Deus. Então, poxa, eu fui naquele lugar e fui abençoado. Não é o lugar, é Ele, porque o objetivo do culto é Ele. Diga glória a Deus, gente. Ele é a razão de estarmos aqui. Por isso que eu acredito naquilo que, acredito porque está na palavra, Hebreus 8:32, que se Deus não negou seu Filho, Paulo vai nos chamar ao raciocínio. Como? Ele pergunta, como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Veja, a palavra-chave ali é com Ele. Quer dizer que a cura é Ele. Significa que se eu estiver aflito, eu não vou orar pensando na minha aflição, eu vou orar pensando em quem? Nele. Porque às vezes o problema é que está sendo adorado na oração, né? A pessoa abre a boca só para falar dos problemas. Não que isso seja errado, porque a Bíblia também nos incentiva a lançar sobre ele as nossas ansiedades, mas eu preciso entender que eu estou aqui por Ele, e enquanto eu estou adorando a Ele e exaltando a Ele, tanto que você observa que nas orações apostólicas, eles não ficavam nas suas orações falando sobre problemas na maioria das vezes, mas sempre eles ficavam nas suas orações buscando a Ele, como Paulo fez enquanto estava preso, adorando a Jesus, e em Jesus as cadeias se quebraram. Amém? Então o objetivo é Ele. Agora no versículo 15: entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele. Agora eu te pergunto, eles se revoltaram com o comércio no templo? Mas se revoltaram com as crianças adorando no templo. Veja o que é a inversão de valores que estava presente no templo. O que devia escandalizar não escandalizava. Então muitas vezes acaba, motivos tão sem importância escandalizando, e aquilo que é de se escandalizar de fato, as pessoas não se importam. Mas no versículo 16 diz: não ouves o que está escrito? Ou no versículo 16 vão questionar Jesus: não ouve o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, e vós nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Amém? Só louva quem é criança. Da onde veio o louvor dos que estavam no templo? Das crianças. Ou seja, diante de Deus eu tenho que manter o meu coração como o coração de menino, como o coração de criança, como o coração de um recém-nascido, porque ele diz das crianças, justamente recém-nascidas. E por que recém-nascidas? Uma criança recém-nascida não quer nada além dos braços da mãe, não é verdade?
Uma criança recém-nascida não quer nada além do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque ela entende: poxa, o leite que eu preciso está na minha mãe, não preciso de mais nada, né? Ela não se importa em trabalhar, não se importa em mais nada, ela só se importa estar nos braços daquele que provê para ela tudo que ela precisa. Então, o que é me colocar diante de Deus como criança? É me colocar diante dele como total dependente. Por mais tempo de igreja que eu tenha, por mais maduro aparentemente que eu seja, diante de Deus eu sou um recém-nascido. Diante de Deus eu sou uma criança que, como alguém totalmente dependente e reconhecedor disso, se lança aos pés dele para adorá-lo e bendizê-lo. Amém? Por isso que ele está restaurando o culto. Por que ele restaura o culto? Porque o lugar do negócio agora se tornou lugar de louvor, de adoração. Ele expulsou os que compravam, mas revelou os que adoravam. O lugar de culto é o lugar de adoração, e é o que Jesus faz. O que ele vai fazer no meio dos irmãos? Nós lemos lá em Hebreus 2, vamos voltar para terminar lá, vamos lá. Vamos voltar para concluirmos lá em Hebreus 2. Então aqui está a restauração do culto, ou seja, eu não vou ao culto para obter algo em troca do culto, eu vou ao culto por ele e para ele. Ir ao culto por qualquer outra proposta e por qualquer outro objetivo vai acabar por corrompê-lo de novo. Isso aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto, e Satanás propôs a ele um modelo de culto que funcionava na base da troca. Quando ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, ele mostra, né? Você vê toda a glória desse mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, ele propôs um modelo de culto que funcionava na troca, ou seja, eu te dou em troca de adoração, em troca de culto. Só que a resposta de Jesus foi a citação de Deuteronômio, que diz: só a Deus adorarás. Ele não disse também adorarás, ele disse só. Quer dizer que qualquer outro motivo que me incentive a ir para o culto, além de Deus e da minha adoração a Ele, vai acabar por corrompê-lo. Por isso que ele disse: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Que Deus seja a recompensa do culto, amém? Que a presença dele seja o que desejamos no culto, que é o que acontece. Vamos aqui para concluirmos em Hebreus 2, agora novamente o versículo 12. O que ele faz no meio da congregação? Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então quer dizer que Jesus só de fato está presente quando o culto tem por prioridade o quê? O louvor a Ele, a adoração a Ele, quando Ele é o centro. Quando você desaparece, quando o pastor some, quando as luzes somem, o brilho do homem some, e só Deus é adorado, e só a Ele nós cultuamos. Ali Jesus está presente, porque Ele disse: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aqui, gente, esse versículo é uma citação do Salmo 22. E Davi, quando escreveu o Salmo, ele escreveu quando estava sendo perseguido por Saul, mas ao ser livre da sua agonia, ele escreveu o Salmo dizendo: cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio dos meus irmãos. Só que Hebreus vai aplicar esse Salmo a Cristo. Então quer dizer que a agonia que Davi descreve no Salmo não era a agonia dele, era a agonia de Cristo. E assim como Davi foi cantar louvores porque Deus o salvou da sua agonia, assim também nós só podemos hoje nos reunirmos para louvarmos a Deus porque Jesus passou pela agonia da cruz, e na sua cruz Ele reuniu os irmãos. Diga a glória a Deus. Quer dizer que Jesus, Ele não só
se faz presente entre os irmãos, como Ele próprio é quem reúne os irmãos. Olha o que diz no versículo seguinte, versículo 13: e mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma, agora citando Isaías: aqui estou eu, com os filhos que Deus me concedeu. Onde nós fomos entregues a Jesus? Aonde Jesus nos comprou? Aonde Jesus nos conquistou? Na cruz. Então, por causa da cruz de Jesus, ele agora pode cantar louvores no meio dos irmãos. Quer dizer que enquanto estamos reunidos louvando a Deus, é o triunfo da cruz, é o louvor por aquilo que Jesus fez. Ou seja, o culto de louvor a Deus prova que Jesus venceu na cruz, porque agora, livre da sua agonia, ele diz: agora, Pai, eu vou cantar-te louvores no meio dos meus irmãos, porque na minha cruz eu os reuni, na minha cruz eu os conquistei. Amém? Então que o culto não seja só presencial, mas que seja agradável a Deus. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Vamos louvar a Ele. Se você puder, dê uma salva de palmas a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ele e exaltando a Ele. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, aleluia. Jesus, restaura o culto, Senhor, em nossos corações. Perdoa-nos pelas vezes, Senhor, em que nos reunimos preocupados com outras coisas além de Ti, mas nós queremos em cada culto, Jesus, nos reunir com um único objetivo, de exaltá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. O louvor a Ele é a razão do culto. Aleluia. Restaurando o culto, Ele está restaurando o culto. Aleluia. Nós não queremos só ter um culto presencial, queremos ter um culto agradável a Ti. Aleluia. Você veio para honrá-lo, você veio para exaltá-lo, você veio para glorificá-lo. Aleluia. Santo, santo é. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Santo, 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 exaltado, soberano, seja aleluia. Declare: seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Santo, aleluia. Toda honra ao teu nome, aleluia. Levante as mãos e pare, aleluia. Seja Deus, seja exaltado,
exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Seja exaltado, exaltado, soberano, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. sejas, aleluia, Deus, seja exaltado o nome que é sobre todo nome, seja exaltado aquele que é rei, aleluia, Deus, só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. Que o Senhor seja a nossa única razão de culto, Jesus. Que o Senhor seja a nossa única motivação de culto, Jesus. Em nome de Jesus, declare toda honra, toda glória e exaltação ao nome que é sobre todo nome. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Mais uma vez, dê uma salva de palmas a Ele, Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém. Eu creio que Deus está não só permitindo, gente, um culto presencial, glória a Deus, porque podemos voltar a ter cultos presenciais, mas que Deus nos conceda o Espírito, para que no Espírito prestemos um culto agradável, amém. Imagina a gente ficar aqui 2 horas, que nem você já está agora, e Deus não está se agradando. Que Deus nos livre disso, não é verdade, gente? Que Deus nos... Acho que a maior dor é saber que o culto que eu presto não é agradável, mas que você possa se apropriar desses princípios que a gente colocou e faça de cada culto Deus ser a razão dele, amém? De todo culto. Eu estou doente, vou lá na igreja para Deus me curar, amém, que Ele te cure, mas venha a Ele, amém? Venha a Ele, venha para adorá-lo. Por isso que nós, muitas vezes as pessoas nem entendem, né? Poxa, por que a igreja não faz movimentos das mais diversas temas, né? De campanhas e por aí vai? Porque o culto já tem um tema, o culto já tem um propósito, ou uma campanha, vamos colocar assim, né? Qual é a campanha do culto? Só a Deus adorarás, só a Deus prestarás culto. Se você entender isso, vai ter momentos que você vai chegar aqui doente e vai sair curado, amém? Você vai sair daqui, você vai chegar fraco, vai falar sair daqui fraco, não, né? Você vai chegar fraco e vai sair forte, porque Ele é essa força, Ele é essa cura. Glória a Deus, gente. Nós vamos, né, fazer a última oração. Eu queria, antes de nós nos despedirmos, pedir para aqueles que puderem apresentar seus dízimos e suas ofertas, não porque se você fizer você vai ter algo em troca, que até a sua oferta seja por louvor, amém? Sabe o que você, poxa, que bom ter um lugar para ter um culto presencial, e sobretudo que bom é eu ter um lugar para prestar um culto agradável a Deus, e você ter na sua oferta, no seu dízimo, uma expressão de louvor a Deus por isso também, amém? Gente, então, você que está em casa também, se você desejar, você pode fazer através
da conta que vai aparecer aí na igreja, aí na tela, né? Caso você assim desejar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te exaltamos por podermos, Pai, ter estado nesse culto, por cada pessoa que também ficou conectada com a gente, Senhor, até aqui. Bendito seja o Senhor por cada um do teu povo. Senhor, nós consagramos ao Senhor cada dizimista, cada ofertante, e que a oferta seja também uma expressão de louvor ao Senhor. Pai, eu oro para que aqueles que não estejam em condições, como a tua palavra diz, que o Senhor dá semente ao que semeia. Então dá semente, Senhor. Se tem alguém esperando uma resposta, Senhor, para essa semana, um negócio que vai ser fechado, ou talvez uma oportunidade da qual ela esteja esperando, Pai, que essa semana seja de boas notícias para o teu povo. Em nome de Jesus, nós consagramos a ti cada dia, consagramos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, cada dia dessa semana, Pai, que estejamos em tua presença e nela venhamos permanecer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, você que está aqui, fique à vontade, tá bom? Eu vou me despedir dos irmãos que ficaram com a gente aí pelo YouTube. O Luiz colocou aqui, glória a Deus, né? Aprendi muito. Que bom, Luiz, mais uma vez aí conectado com a gente. Um abraço para o Senhor, viu? Bom trabalho aí para o Senhor também. O Evânio, o Cláudio também ficou aqui com a gente, o Edenilson, Dona Selma. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe todos vocês que ficaram com a gente até agora. Uma ótima noite e um abraço.